70% do seu sistema imunológico fica no revestimento do intestino. Essa barreira intestinal, uma única camada de células, protege o sistema imune. Mas, se ela está fragilizada, coisas que não deveriam passar conseguem atravessar. Seu sistema imunológico entra em ação. E isso vira uma inflamação crônica, de baixo grau. Não existe guerra sem destruição total. Quando você ativa o sistema imune para combater um inimigo, acaba detonando o que está em volta. Se você tivesse reforçado essa barreira intestinal, esse inimigo nem teria entrado. Internationally recognized gut health expert and best-selling author of many books. Dr. Will. Existe uma base fisiológica totalmente clara que explica como o nosso estresse e os nossos traumas, no fim das contas, afetam o intestino. E quando mexem com o intestino, mexem com o sistema imunológico e geram inflamação. Dá para estar comendo tudo certinho e fazendo o máximo possível para ter uma alimentação melhor. Mas, se você não curou os traumas do passado, ainda assim pode acabar com um microbioma mais fraco e, por consequência, um sistema imunológico mais vulnerável. Você pode dormir bem, pode meditar, pode tentar fazer um monte de coisa, mas, se não tratar o trauma, de verdade, não vai ficar bem. Muita gente está doente. Muita gente está doente. E acho que também já está cansada de se sentir mal. E muitas vezes, a saúde do intestino é uma das principais razões disso. E a pessoa nem percebe. Ela acha que é outro sintoma que está causando tudo. Mas, pelo que entendi da nossa última conversa e também do que você fala no seu livro, muitas das causas raiz da inflamação vêm do intestino. É assim que eu entendo. Está correto? Com toda certeza. Sério? Sim. Sim, podemos destrinchar isso. Resumindo, nos 3 anos em que eu me dediquei a preparar esse livro, uma parte grande foi mergulhar em milhares de estudos. O livro tem mais de 1.400 referências que eu te passo com prazer. Você só precisa clicar e conferir, e vai ver que eu sustento o que estou dizendo. Revisitei milhares de artigos para tentar entender o que eu vejo como o maior problema de saúde do nosso tempo, que, numa palavra, é inflamação, certo? Porque o problema é o seguinte, Luiz. Você pode ir a 5 médicos diferentes, por 5 queixas diferentes, e não necessariamente vai achar que elas estão conectadas. Você enxerga como coisas separadas, né? Aí te oferecem uma abordagem focada só no sintoma, algo como, toma 5 remédios diferentes. E o que quase nunca acontece é alguém parar, dar um passo para trás e dizer, olha, existe uma história por trás disso, porque no fim, todos esses problemas estão nascendo do mesmo lugar, que é a inflamação crônica de baixo grau. E dá para aprofundar nisso, só não quero passar a ideia de que inflamação é, por definição, algo ruim. A inflamação salva vidas quando você realmente precisa dela. O que a gente não precisa é de uma guerra sem fim dentro do corpo, que é o que acontece na inflamação crônica de baixo grau e é o que está rolando muito nos Estados Unidos agora. Então qual é a diferença entre a inflamação boa e a ruim? Beleza, então deixa eu definir alguns termos. Inflamação aguda versus crônica. A inflamação aguda é quando você fica doente, né? Você entra em contato com alguma bactéria ou vírus e, pronto, seu sistema imunológico vai entrar em campo para defender o corpo. É para isso que ele existe. É como se fosse o seu pequeno exército. Eles cuidam de você, eliminam a infecção, pode levar alguns dias, mas resolvem. E você segue a vida, seguro. Isso é inflamação aguda? Aguda. Você tem febre, né? Vem a febre. Vem um cansaço absurdo. Pode aparecer em outros sintomas também. Às vezes, por exemplo, na gripe, surgem dores nas articulações. Dói o corpo. Dá aquela dor muscular, né? Você está passando por inflamação aguda. Ou, para dar outro exemplo, você se machuca jogando handball, né? Você se lesiona. E aí, adivinha, o processo de reparo para recuperar a função do corpo passa pela inflamação. Você torce o tornozelo, ele incha e tal, né? E isso é inflamação aguda para proteger aquela região, certo? Vermelhidão, inchaço, dor, né? São sinais clássicos de inflamação, mas é inflamação aguda. Ela tem começo, meio e fim. O sistema imunológico faz o trabalho dele e depois volta, basicamente, ao repouso. Tranquilo, sem estar lutando, ok? Agora, isso é completamente diferente de um sistema imunológico que fica sendo acionado 24 horas por dia e, na prática, não está combatendo nada de verdade. Não está enfrentando um vírus, não está ajudando a reparar o corpo. Em vez disso, ele só se sente ameaçado. É mais parecido com um cara que bebeu demais e sai distribuindo soco, sem nem saber em quem está batendo. Sim. Né? Sim. É mais ou menos isso. E aí, como isso aparece na prática?
Aí você começa a ter sintomas, vai ao médico, relata tudo e nem sempre recebe uma resposta clara. Um dos principais é a fadiga. Fadiga é, de longe, o sintoma mais comum associado à inflamação. Quase sempre aparece. E só para deixar claro, isso não quer dizer que toda a fadiga seja causada por inflamação. Certo. O que estou dizendo é que quando você está inflamado, você tende a sentir fadiga, né? E se a gente for do alto da cabeça até a ponta do pé, pode ser dor de cabeça, pode ser enxaqueca. E quando o nariz fica congestionado, seja numa doença, numa alergia sazonal, ou quando você deita e o nariz entope à noite, isso é inflamação. Tá bem limpo agora. É bom. Mas dá para explicar por que isso acontece. Porque tem um componente de ritmo circadiano. Por que a gente fica mais congestionado à noite e melhora de manhã? Sério? Por quê? Bom, não quero desviar totalmente a conversa para isso, Tá, mas sim. basicamente tem a ver com... Aqui vai uma provocação rápida. Seu sistema imunológico é mais ativo à noite. Seu sistema imunológico fica mais ativo à noite. Aí, quando você acorda e pega aquela luz linda da manhã, né? Você estimula a liberação de cortisol. O cortisol é como se fosse a prednisona do seu corpo. Ele é anti-inflamatório. Então você acorda de manhã e é por isso que, também, quando você faz um bom treino, você vai dormir e não está dolorido. Mas acorda dolorido. Você sente isso. Por que isso acontece? Porque o sistema imunológico fica mais ativo à noite. O nosso corpo foi muito bem projetado, porque se o sistema imunológico fizesse esse trabalho de manutenção durante o dia, ele derrubaria você. Isso ia afetar sua energia, seu foco, sua capacidade de raciocinar. Aliás, agora eu já estou começando a descrever alguns dos sintomas que eu ia citar, né? E a mexer com tudo isso, e você não conseguiria funcionar no seu melhor. Então, a forma como a nossa biologia funciona, que para mim é impressionante, linda, é que quando a gente está dormindo, nesse período em que o corpo não está se movimentando tanto, o sistema imunológico aproveita para fazer a manutenção. Isso inclui, por exemplo, se você treina, ajuda a construir massa muscular e recuperar a musculatura, porque exercício é, na prática, uma forma de microlesão, para reconstruir e ficar mais forte. Então quer dizer que, quando a gente treina, também provoca inflamação aguda? Você não vai ter febre por causa do treino, né? Então, certo. Não é bem isso. Mas, de certa forma, existe um componente inflamatório em várias coisas da vida que a gente olha e fala, isso é saudável, né? Exercício é claramente saudável, Mas ainda assim está criando inflamação. Está criando uma inflamação saudável. Isso é o que chamam de hormese, né? Hormese é quando você aceita um pouco de desconforto agora para ganhar força lá na frente. Ganho? Sim. Sem dor, sem ganho. Exato. Mas e a inflamação aguda? Ou qual é a outra inflamação que você está falando? A inflamação crônica de baixo grau. Sim. Você pode ter dor de cabeça, nariz entupido, pode ter dor de garganta, pode ter aquela tosse à noite, né? Isso é inflamação. Pode também aparecer problema de pele, tipo começar a ter espinhas, acne. Eczema, psoríase, rosácea, né? Tudo isso é inflamatório. E no caso das mulheres, os hormônios entram muito nisso, né? Então, para a mulher, fertilidade, perimenopausa, menopausa, com certeza existe muita inflamação aí. E, sério? Para os homens, questões hormonais. Alguns números sobre os homens são bem preocupantes. A queda nos níveis de testosterona nos últimos 40 anos, a queda na contagem de espermatozoides nos últimos 40 anos. Quer dizer, Viagra, Cialis, essas coisas não existiriam se não tivesse mercado por causa de disfunção erétil. Certo. Não é? Sem falar nos energéticos, né? Não estou demonizando, às vezes eu mesmo tomo, mas é só para dizer que essas coisas, ou então dor muscular, dores nas articulações, desconforto articular, dificuldade de se recuperar do treino, dificuldade de render no treino, né? Quando você está mais inflamado, come um fast food e depois tenta treinar. E me diz se dá para ter um treino bom. Verdade. Não dá. Uau. Tá. Então, existe inflamação aguda e inflamação crônica de baixo grau, certo? Sim. E essa inflamação crônica de baixo grau vem principalmente da alimentação ou também do ambiente, do nosso sono e de outras coisas que a gente faz? Beleza. Uma das ideias centrais que eu trago nesse livro, e eu defendo mesmo isso, é que intestino e sistema imunológico são totalmente interligados e não dá para separar. Só para contextualizar, e se você não ouviu o primeiro episódio, vale voltar e escutar, a gente tem um microbioma intestinal.
principalmente no intestino grosso, no cólon, com 38 trilhões de micro-organismos. Eles são microscópicos, a gente não enxerga, mas são mais numerosos do que nós. Tem mais isso do que células humanas no seu corpo. Uau! Sim, e aí? Então tem mais micro-organismo no intestino do que célula humana no corpo? Com certeza, você é, com folga, menos de 50% humano. E se a gente colocasse isso num campo de futebol, ok? E cada metro representasse de onde vem o seu código genético, só 1 metro seria o código genético que você herdou dos seus pais. Os outros 99, na verdade 99,5, seriam o código genético que vem do seu microbioma. Sério? 99,5% do seu código genético vem desses micróbios. E de onde vêm esses micróbios? Do ambiente. Do ambiente e também do que você escolhe no dia a dia. Existe uma história inteira aí dentro de você. A gente está chegando num ponto em que dá para tirar uma foto, digamos assim, desses micróbios e começar a dizer: olha, eu sei como o Luiz tem vivido. Aqui estão as escolhas de comida do Luiz. Aqui está como é o sono do Luiz. Aqui está o ritmo circadiano dele. Aqui está como ele se exercita. Sim. Né? Por isso aqui, podemos saber como anda, como está a conexão com o parceiro ou a parceira. Aqui estão os traumas e a história do passado que a gente falou no primeiro episódio. No fundo, a sua vida é uma história. E essa história aparece no microbioma intestinal. É algo totalmente único em você. Então, se a pessoa está exausta, se está inflamada, se está em modo de luta ou fuga por causa do que está acontecendo no intestino, como começa a recuperar o intestino para reduzir a inflamação? Beleza. Essas duas partes estão muito conectadas. E só quero acrescentar rapidinho que, entre esses 38 trilhões de micróbios, há o fato de que 70% do seu sistema imunológico está no revestimento do intestino. Nossa! Pensa assim, a medula óssea é tipo o centro de treinamento. É lá que eles treinam. Depois são enviados e vão cumprir o trabalho deles na mucosa do intestino. 70% do nosso sistema imunológico fica no revestimento do intestino? Fica no revestimento do intestino, sim. Uau! Então, se o intestino não vai bem, a gente também não vai. Porque o que acontece é uma reação em cadeia. Esses micróbios e as células de defesa ficam ali lado a lado. E a única coisa separando os dois é uma camada única de células, que a gente chama de barreira intestinal. E se isso começa a se deteriorar, o que acontece quando os micróbios do intestino estão enfraquecidos e não conseguem fazer o trabalho deles? Eles são os guardiões. O microbioma é quem cuida da barreira intestinal. Eles constroem essa barreira pra gente e também reparam quando precisa. Essa barreira intestinal, essa camada única de células, protege o sistema imunológico. Então, quando ela está bem reforçada, as células de defesa ficam tranquilas, porque não tem ninguém para combater. Mas se ela fica fraca? Mas se ela fica fraca, o que eu chamo de aumento da permeabilidade intestinal, você também vai ouvir como intestino permeável. E eu não tenho problema nenhum com esse termo, porque ele descreve bem o que está acontecendo. Quando isso acontece, a barreira fica frágil e coisas que não deveriam passar conseguem atravessar. Aí o sistema imunológico pensa: opa, a corrente sanguínea está logo aqui atrás de mim. E tem literalmente um inimigo aqui, antigo pra caramba, que eu venho enfrentando desde antes de existir ser humano. Né? As células de defesa reconhecem um inimigo que elas vêm combatendo há literalmente 1 bilhão de anos. É a minha estimativa. E elas mandam: beleza, você quer entrar aqui? Então a gente vai brigar com você. Sério? Sim, aí elas ativam. O sistema imunológico é ativado porque algo atravessou a barreira intestinal. Algo que não deveria estar ali. Existe um termo para isso. Inclusive, para quem é mais nerd como eu, isso se chama lipopolissacarídeo. Lipopolissacarídeo é como se fosse a armadura, que envolve bactérias como E. coli, Salmonella ou Shigella, essas bactérias mais agressivas. Essa armadura, elas desenvolveram para se proteger, e essa armadura virou o jeito que o sistema imunológico identifica o inimigo. Tipo, você está com essa armadura? Beleza, tenho que te eliminar. Interessante. Você não pode estar aqui. Uau! Só que esse processo do tenho que te eliminar é a ativação, mas não daquele jeito forte e intenso, com febre, né? Isso não é agudo.
Aqui é uma batalha interna 24 horas por dia, com o sistema imunológico ativado o tempo todo, e isso é inflamação crônica de baixo grau. E o problema é que, para ser bem sincero, eu não adoro essa analogia de guerra, mas sinto que preciso usar, porque é o jeito que mais faz sentido, né? Mas quando a gente pensa em guerra no mundo de hoje, não existe guerra sem destruição total, né? Você destrói tudo Certo. ao redor. Então, quando você ativa o sistema imunológico para lutar contra um inimigo que, se você tivesse consertado a barreira intestinal, ele nem teria entrado para começo de conversa, né? Se você resolvesse isso na origem, a gente não precisaria ter essas... Basicamente, o sistema imunológico acaba causando dano no próprio corpo, né? E aí essa inflamação, quando eu estava escrevendo o livro, tem uma tabela específica em que eu falo para o leitor: vai nessa página, você precisa ver isso. Porque eu fiz uma pergunta simples: quantas condições de saúde estão associadas à inflamação, a ponto de eu poder falar isso aqui no seu programa e também conseguir mostrar o estudo para um colega médico. E eu encontrei mais de 130. Uau! E aí, eu fui para a segunda pergunta, Luiz. Tá, se eu acredito que intestino e sistema imunológico sobem e descem juntos, então, deveriam existir também 130 estudos mostrando que o intestino não está bem no contexto dessas doenças. E a resposta é sim, categoricamente. Categoricamente. Então, se a pessoa está com inflamação no intestino e com o sistema imunológico enfraquecido, quais são os principais sintomas que ela vai ter, sentir ou perceber no corpo com esse sistema imune mais fraco e com o intestino permeável? Isso volta ao que, de novo, o que eu estou descrevendo são sintomas comuns. E às vezes a gente pega esses sintomas comuns e transforma em um diagnóstico, o que é totalmente apropriado. É assim que eu pratico medicina, né? Sim. Mas o que eu estou dizendo é que a origem disso tudo é inflamação. Sim. Então volta ao que a gente falou agora há pouco. Pode ser dor de cabeça, pode ser aquela névoa mental, dificuldade de focar, pouca resistência mental. Você não rende, não consegue fazer muita coisa, né? Você se distrai fácil, tipo um TDAH. E isso também mexe com seu humor. Para falar com todas as letras, depressão maior é inflamação no cérebro. Uau! Sem rodeio, né? E aliás, Alzheimer também é, Parkinson também é. São formas de como a inflamação pode afetar o cérebro. Mas, como a gente falou, você pode ter nariz congestionado, dor de garganta, tosse, crises na pele, dores nas articulações, problemas musculares, dificuldade de recuperação. E, claro, sintomas no intestino. Porque no intestino também aparecem sinais, né? Estufamento e gases são o sintoma número 1. Pode ter desconforto abdominal. Pode mudar o funcionamento do intestino, diarreia, constipação ou os dois, que é como a síndrome do intestino irritável costuma se manifestar. Uau! Agora eu fiquei curioso sobre alguém ter eczema ou crises na pele. Sim, Se a pessoa tem um intestino super saudável e um sistema imunológico bem equilibrado, ela ainda pode ter crises? Tipo eczema ou outras irritações e manchas na pele? Ou isso sempre está ligado a um sistema imune enfraquecido e ao intestino permeável? eu não quero exagerar e parecer que a causa principal, a única causa de todos esses problemas de saúde Claro. é só o intestino estar comprometido, né? Certo. O que eu estou dizendo, bem claramente, é que nessas mais de 130 condições, isso entra como um fator que contribui. Certo. E o ponto é, a gente tem uma oportunidade aqui. O que aparece é um intestino adoecido. E o que eu proponho é que dá para colocar isso no caminho certo. E quando o intestino melhora, o sistema imunológico entra no eixo junto. E aí outros sintomas começam a diminuir, com sorte. Esses problemas de pele, seja eczema, acne ou psoríase, são inflamatórios. Existe inflamação na superfície da pele, ok? E a pele também tem um microbioma, então não é só o microbioma do intestino que participa, mas existe esse ponto de que naquela região específica, né? Não necessariamente no corpo inteiro, naquela área, alguma coisa está fora do lugar. E isso gera inflamação, que acaba aparecendo como aquele problema de pele específico. Dá a impressão de que, se você reduz a inflamação, resolve muita coisa. A gente não consegue eliminar a inflamação por completo, mas dá pra... É como estar com o som ligado.
e tão alto que você fica com uma dor de cabeça absurda. E nesse momento, você não está curtindo nada. Aí você vai lá e gira o botão, abaixando até um nível em que, com a mesma música, você consegue começar a curtir isso. Então, quais seriam os 5 alimentos que as pessoas deveriam comer todos os dias para otimizar o microbioma intestinal e o sistema imunológico? Beleza. Eu vou te dar os 5 alimentos. E depois, quero explicar quais são os botões que eu estou enxergando por trás disso. O que, nos bastidores, me faz escolher esses 5, tá? Então, deixa eu ver. Beleza. Eu preciso começar pelo meu clássico. E pode ser polêmico, inclusive. Então já peço desculpas. Eu vou direto pro feijão. Feijão? Qualquer tipo de feijão. Basicamente, qualquer tipo. Vale qualquer um. Sério? Sim. Porque, pra mim, feijão é comida de microbioma. É comida de microbioma. E o motivo de muita gente achar que não tolera feijão não é porque tem algo bizarro acontecendo dentro do corpo. O que acontece é que o microbioma daquela pessoa não dá conta do feijão. Sério? Por que não dá conta? Não aguenta a verdade. Mas por que não dá conta? Sim, porque... Se é bom pra você, por que o intestino não consegue lidar? Beleza. Isso leva a um conceito básico de saúde intestinal. E ele tem uma nuancezinha. Não é nada absurdo, mas tem um detalhe importante. É como exercício, né? Pensa no intestino como se fosse um músculo, né? Esse músculo dá para treinar, dá para fortalecer. Mas ele também tem um limite bem específico de carga. Você não pega um músculo, vai para a academia e simplesmente, claro, eu adoraria fazer supino com 200 e tantos quilos e ser o mais forte da academia, mas desculpa. Não vai aguentar. Eu não aguento isso. Você não treinou para chegar lá. Estou trabalhando nisso. Na Sim. real, eu estou bem satisfeito com onde eu estou aos 45 anos. Estou levantando o maior peso da minha vida. Mas, para chegar naquele nível vai levar tempo, certo? E com o intestino, é a mesma coisa. Se ele está comprometido... Porque ele não está indo muito bem, né? Se o intestino está comprometido, é como ir para a academia lesionado, certo? Você machucou o ombro. Beleza. Você não vai chegar lá e pegar o maior peso. Você vai treinar e, sinceramente, pode ser com um haltere bem leve, ou só com o peso do próprio corpo. Sim. E você só está tentando, basicamente, recuperar a função daquele ombro. Sim. E quando você recupera a função, você volta para os trilhos. E aí você volta a evoluir e construir, né? Então é isso. É isso que acontece com o intestino. Você usa alimentos pró-microbioma, certo? Deixa eu destrinchar rapidinho. Feijão tem fibra, tem polifenóis e tem amidos resistentes. Essas 3 coisas, nenhuma delas é digerida pelo corpo humano. Essas 3 coisas, elas são a evidência mais clara dessa relação simbiótica que a gente mantém com o microbioma ao longo da vida. A gente terceirizou isso basicamente dizendo, olha, nós, como humanos, não conseguimos evoluir rápido o bastante para acompanhar a oferta de alimentos no mundo inteiro. Interessante. Você muda de um lugar para outro e a sua evolução não consegue acompanhar isso. Então a gente pensou, bom, se a gente pegar do ambiente micróbios que sabem quebrar os alimentos que existem aqui localmente, aí sim a gente consegue processar e digerir esses alimentos. Ok. Então o que acontece é que o microbioma quebra a fibra, os amidos resistentes e os polifenóis pra gente. Interessante. Então o nosso corpo, o nosso estômago, não consegue quebrar os nutrientes do feijão. É isso? Mas o feijão não é só essas 3 coisas. O que eu estou dizendo é que eu chamo feijão de comida de microbioma, porque ele vem super concentrado dessas coisas. Pega o teor de fibra do feijão e olha, né? Você vai pensar, caramba, tem fibra para valer aqui. E o ponto é, você depende 100% do seu microbioma para digerir essa fibra. Interessante. Se o microbioma não está pronto para isso, é como ir para a academia e pegar um peso muito acima do que o seu corpo aguenta e acabar se machucando. É melhor começar com um pouquinho de feijão, não com um pratão de carne. Vai progredindo aos poucos. Sim. Hoje, eu estou num ponto em que eu posso mandar feijão sem medo, à vontade, sem problema nenhum. Sem gases. Sem ficar soltando pum sem parar. Certo. Sim, mas olha, não, e não é algo ruim. Porque basicamente... Sim. Enfim, vamos lá. Soltar gases tem alguns benefícios. Sério? Sim, com toda certeza. Além de aliviar o gás e se sentir melhor, qual é o benefício de soltar gases? O gás que é produzido quando você, nesse tipo de pum, o pum do feijão, tá? Sim. Esse gás que aparece é produto da fermentação feita por esses micróbios. Então você precisa entender que esse gás aparece porque, ao mesmo tempo,
Eles estão fermentando a fibra para produzir ácidos graxos de cadeia curta. E a gente está aqui falando de inflamação, né? Esses ácidos graxos, acetato, propionato e butirato, são, sem dúvida, com toda clareza, os compostos mais anti-inflamatórios que eu já vi na vida, Uau. Lewis. Isso está no feijão. Você obtém isso a partir da fibra. Ok. Obtém da fibra. Da fibra do feijão. Isso. Da fibra Sim, do feijão. Então o feijão é muito carregado Uau. disso. Se você só pudesse escolher um tipo de feijão, qual você escolheria? Grão de bico. Por quê? Eu digo grão de bico por um motivo. O melhor feijão para você é aquele que você de fato vai comer. Certo. Eu adoro grão de bico. Ok. Você tem um feijão preferido? Carioca. Não sei se esse é bom ou não. Beleza. Você mora em Los Angeles, faz parte do que tem por aí. Exatamente, sim, sim. Então tá ótimo. Mas se for grão de bico, feijão carioca ou feijão preto, tudo bem? Tanto faz? Com certeza, manda os 3. Legal, ótimo. O que minha esposa faz, só pra compartilhar, é... Porque Vou ter que te ensinar umas manhas agora que... Exatamente. Sua família está crescendo. A gente usa uma panela de pressão elétrica, tipo Instant Pot, e faz uma leva de grão de bico, e separadamente uma leva de feijão preto, já deixando uma panela grande pronta para começar a semana. Tipo uma sopa de feijão? Não, é mais assim. Coloca alho e cebola, né? Fica gostoso, de verdade. O sabor fica ótimo. Sim. Aí você põe sal, tempera e depois leva para a geladeira. E aqui vem a parte legal. Quando você pega esses alimentos ricos em amido, como o feijão, coloca na geladeira e deixa esfriar. Você cria o que chamam de amido retrogradado. Ok. Ou seja, basicamente você melhorou a qualidade daquele alimento. Então você transformou aquilo em ainda mais comida para o microbioma. Interessante. E isso é muito saudável. E acontece o mesmo se você deixar o purê de batata esfriar. Mas depois pode esquentar de novo? Pode esquentar sim, Tá, interessante. mas vão ter se formado novos amidos resistentes, né? E outro truque é colocar o pão na geladeira ou até no freezer, porque isso aumenta o valor do alimento e o índice glicêmico diminui. Interessante. Então, se você pegar o mesmo pão em temperatura ambiente, colocar na geladeira e depois comer, o índice glicêmico melhora. Por quê? Porque parte do que era, basicamente, um carboidrato simples, você transforma em amido resistente, que vai alimentar o microbioma. Interessante. E, nessa linha de ótimas fontes de fibra e também de polifenóis, que são as cores dos alimentos, eu adoro frutas vermelhas. Aí você escolhe. Você gosta de mirtilo? Gosta de framboesa? Eu sou do time da framboesa. Se você me desse framboesa orgânica sem limite pro resto da vida, Eu topava na hora. eu escolheria isso em vez de um monte de outras coisas. Só me dá isso e eu já fico feliz. Então, Tá. beleza. Frutas vermelhas. E o número 3 seria, eu vou de abacate. Abacate. Acho que eu conheci uma pessoa, talvez duas, na vida inteira, que realmente não gostam de abacate. Não gostava até 2 anos Então atrás. era você. Eu era esse cara. Eu era esse cara mesmo. Eu literalmente não comia até 2 anos atrás. Você tinha medo? Qual a história? Era mais uma questão de textura pra mim. Não sei por quê. Eu sou um comedor esquisito. Não gosta de guaca? Eu não como guacamole. É a textura. Hoje eu até como abacate se eu botar um salzinho. E fica bom? Dá pra encarar. Sim. E eu até estou curtindo agora. Mas guacamole pra mim é meio, sei lá, melequento demais. Sabe, eu tenho uma regra de não entrar na casa de alguém e acabar ofendendo a pessoa, e eu acabei de fazer isso. Tá tranquilo. Então, desculpa. Não, eu sou esquisito pra comer, sou bem seletivo. Mas uma vez me falaram que quanto mais exigente você é pra comer, mais gênio você é. Então eu tento acreditar nisso. É interessante. Então, Às sei vezes, lá. a gente escuta exatamente o que quer escutar. Vou ficar com essa versão. Então, o abacate Sim. é a chave Sim. aqui. O teor de fibra do abacate é absurdamente alto, mais do que a maioria imagina. Tá bom. Um abacate médio pode ter de 8 a 10 gramas de fibra. É muita coisa. É muita coisa, sim. Sim. E também tem gorduras boas. Gordura faz bem pra gente, a gente só quer que seja gordura de qualidade, né? E o abacate entrega isso. Beleza? O número 4, vamos de semente de chia. Chia é riquíssima em fibra e também tem gorduras boas, porque tem ômega 3. Ômega 3 é o que a gente chama de gordura essencial, ou seja, você precisa obter pela alimentação e a maioria das pessoas não consome o suficiente. Ok. Por isso, tanta gente toma suplemento de óleo de peixe. E tudo bem, não tenho problema com isso. Mas você também pode comer o alimento que é uma fonte natural dessas gorduras. E a chia é um dos caminhos, um entre vários, para Tá. chegar nesse objetivo. Beleza. Por último, mas não menos importante, eu vou de kimchi. E presta atenção no seguinte: alimento fermentado é especialmente benéfico. Mais uma coisa que eu não curto.
Mas tudo De bem. nenhum? Nem iogurte ou de kefir? Eu gosto de iogurte, mas... Como é o nome mesmo? O que você falou? Kimchi? Kimchi? Ah, Sim. não. Não é pra você? Mas iogurte Você eu tem que como. achar o que funciona pra Sim, você. sim. O que você curte, mas iogurte, kefir, iogurte grego é É bom. bom demais. Tá. Bom saber. É um alimento fermentado. E o processo de fermentação, claro, envolve bactérias vivas. Eu queria que quem está ouvindo enxergasse isso do jeito que eu enxergo. A pessoa ouve probiótico e pronto, eu entendo. Mas eu vejo um ecossistema vivo, né? Tem uma comunidade ali fazendo parte do alimento. Eles transformaram esse alimento. E aí você tem o seu ecossistema aí dentro. E você vai apresentar esses micróbios ao seu corpo. Interessante. E, na verdade, já existem vários estudos sugerindo que, consumindo fermentados com regularidade, eles podem até se integrar ao seu microbioma intestinal. Interessante. Então, tipo, ontem à noite eu estava num evento e uma mulher super simpática veio falar comigo e disse: como eu faço para repor mais micróbios? Meu microbioma está baixo, minha diversidade está baixa. E eu falei para ela que um jeito de melhorar isso é aumentar o consumo de alimentos fermentados. Tá. E tem pesquisa bem clara mostrando isso, de Stanford. Uau. Que bom. Sim, Então, se eu comer um potinho de iogurte todo dia, se eu incluir abacate e colocar semente de chia num leite de amêndoas no café da manhã, isso já é legal, mesmo fazendo só 3 dos 5. Mas eu não como frutas vermelhas e não por que como... você está rejeitando as frutas vermelhas? Fiquei até meio ofendido. Meu paladar é de criança de 7 anos. É tipo, Ah, tá. sei lá, a textura, o sabor. Eu não sei explicar. Cara, é que o ponto é... Amora eu gosto, mas eu não O sei quê? se... Amora. Ah, você é bem específico. Sim. Quando eu era criança, tinha uma amoreira lá em Ohio. Então eu meio que... Eu sabia escolher as certas, que não eram muito suculentas. E aí, pra mim, funcionava. Ah, que interessante. E fruta seca? Amora seca, essas coisas secas. Isso é bom ou Sim, não? você diz fruta seca no geral? Sim. Sim. Ainda fica um valor nutricional ali, com certeza. Mas elas também podem... Algumas coisas acabam ficando mais concentradas. Por exemplo, costuma ter bastante histamina. Então, se você começar a comer muita fruta seca, pode perceber o nariz ficando congestionado, e isso pode ser justamente por causa da histamina do alimento. Interessante. Então, Beleza. não é que seja algo horrível, mas tem gente que tem problema com histamina, e não é algo que acontece só de vez em quando. Para essas pessoas, vira uma questão mais crônica. Certo. Então, para essas pessoas, é preciso ter cuidado. Ok. Então, sim. Olha, se dependesse de mim, eu dava um jeito de fazer você gostar de colocar frutas vermelhas no iogurte, né? Nossa, eu tenho que superar isso na minha cabeça, de algum jeito. É uma trava Sim. mental pra mim. Qual seria mais uma opção, então? A gente tem feijão, frutas vermelhas, tem abacate, tem iogurte. E qual era o último? Alimentos fermentados. Fermentados. Sim. E no meu caso, qual seria mais um? Se a pessoa não curte um desses e quiser uma alternativa. Vou facilitar e te passar um bem fácil. Semente de chia era um Sim, deles. acho que você está curtindo chia. Isso Então eu vamos como. aproveitar essa linha e eu vou de nozes. Boa, tá. Isso eu consigo. É até curioso. A noz parece um cérebro Sim. e ainda por cima é rica em ômega 3. Parece que Deus está tirando uma com a nossa É cara. verdade. Bom demais, né? É bem legal. Eu topo todos. Eu consigo comer isso todo dia. No livro eu falo disso, porque tem um ponto importante aqui. E eu quero que todo mundo preste atenção, é que você pode chamar dieta de um monte de nomes, né? Mediterrânea, pescetariana, flexitariana, vegetariana, vegana. E o que eu escrevi no livro é: tanto faz. Não importa o rótulo. O que importa é a qualidade do que você come. Então dá para ter muita flexibilidade aqui. A dieta que você vai seguir não vai ser igual à que eu sigo. Mas o que eu estou dizendo é que se você focar em 4 nutrientes principais, você monta uma alimentação anti-inflamatória, que fortalece o microbioma e deixa seu sistema imunológico mais forte e saudável. E sabe quais 4 nutrientes a gente encontra nesses 6 alimentos que falamos? Quais são? São fibra, polifenóis, gorduras boas e alimentos fermentados. Se você focar nessas 4 coisas, e polifenóis são as cores, então é comer mais colorido. Sabe quando falam coma um arco-íris? É basicamente isso que eu estou dizendo. Não estamos falando de Skittles. Não coma o arco-íris de Skittles. Prove o arco-íris. Não, não é isso. Só um gostinho. Só um gostinho. Sim. Sim. E sobre gorduras boas, por exemplo, dá para colocar azeite de oliva extra virgem na mistura, né? Se for usar óleo, que seja esse. Azeite extra virgem. Tá. Então, se você faz essas 4 coisas, quer dizer,
Se você consome isso todo dia, ou aumenta isso na sua alimentação, Sim, você está fazendo muito bem para o seu intestino. com certeza. E a chave, na minha visão, é que você precisa sentir a diferença. Não é só, eu confio nesse cara, então vou fazer. O que eu estou te dizendo é, se dá uma chance. Faz por uma semana. Dá uma chance. Testa algo diferente e vê como você se sente. Se sua energia sobe, seu foco melhora, você percebe que seu desempenho no treino aumenta e cada pessoa sente de um jeito, né? Mas você vai perceber os benefícios e quando perceber, isso reforça. Caramba! Tem algo aqui. Aí Sim. você vai querer mais. Então esses são os 4 pilares? Chamo de os 4 cavalos de tração, porque eu tenho uma imagem na cabeça. Imagina que é 1870. Você e eu estamos indo para o oeste. Estamos vindo para cá. Aqui tem ouro. A gente vai ficar rico. Aí a gente tem uma carroça, né? Mas para atravessar as planícies, você não quer só um cavalo, nem só 2. Em algum momento você vai ter que subir uma montanha. E subir uma montanha é como enfrentar uma doença, né? É travar essa batalha contra uma doença crônica. Né? Para subir essa montanha, você quer 3 ou 4 cavalos de tração te levando até o objetivo, né? Porque 1 ou 2 não vão dar conta. Então eu chamo de os 4 cavalos de tração, porque eu imagino essa carroça tentando subir a ladeira, ajudando a pessoa que está doente. Já quando você está saudável e se sentindo bem, até dá para dizer, eu só quero 1 ou 2 cavalos. Mas isso seria meio bobo, porque... Sim. Por que você não colocaria logo os 4 para puxar com tudo? Ia virar uma máquina, né? Exatamente. Sim. Coloca 8. Me dá 8 deles, sabe? Vou ter que inventar Bora. mais 4 cavalos de tração. Dobrar a meta. Vou ter que voltar para a prancheta então. O estresse parece ser um dos maiores assassinos para muita gente. Ele segura a pessoa e impede de conquistar o que ela realmente quer. E eu queria entender. Um intestino ruim deixa a gente mais reativo e gera mais estresse em quem tem alta performance, em quem é muito realizador? Se sim, qual é um jeito com base científica de começar a acalmar o sistema nervoso usando comida que você recomenda? Beleza. Primeiro, estresse tem 100% a ver com o microbioma intestinal, sem a menor dúvida. E basicamente você acabou de puxar a conversa para a conexão intestino-cérebro. Eles são praticamente melhores amigos. Aliás, isso é o capítulo 8 do meu livro novo. E eu preciso te dizer, Luiz, esse capítulo tem tudo a ver com alguém como você, mas acho que também vai ser o que mais vai tocar os leitores. É literalmente o melhor capítulo que eu já escrevi, de todos os meus 3 livros. Uau! Sim, porque tem muita coisa pra gente destrinchar aqui. Sobre a conexão A cérebro-intestino. conexão cérebro-intestino, que é o jeito mais nerd de entrar no conceito de mente e corpo. Né? Porque esses conceitos de mente e corpo, a medicina tradicional sempre tratou como papo esotérico. Mas existe uma base fisiológica totalmente clara que explica como estresse, emoções, nossas conexões com outras pessoas, o senso de propósito na vida e traumas acabam afetando o intestino. E quando afetam o intestino, afetam o sistema imunológico e geram inflamação. Sério? 100%. Então, para organizar isso, porque é uma via de mão dupla, você me perguntou o papel do intestino no estresse. E eu estou começando pelo papel do estresse na saúde intestinal. Beleza. Imagina que você está no trânsito e quase bate. Quase acontece um acidente. Por muito pouco. E aí, pá, seus olhos arregalam. O coração dispara, a pressão sobe, né? Dá uma sensação muito específica. Agora imagina que você vai subir no palco. Mesmo que você esteja acostumado, porque já fez isso várias vezes, para muita gente isso dá uma ansiedade enorme, Sim. né? A pessoa sente aquele frio na barriga, né? Pode vir uma leve náusea. Pode começar a estufar, aí vem cólicas, depois ondas de cólica, e fica intenso, incapacitante, dobra a pessoa de dor, né? Tudo isso é manifestação de uma fisiologia bem clara ligando o cérebro ao intestino. O que acontece é que a nossa experiência do ambiente, o cérebro foi programado para reagir rápido ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Assim, a gente nem precisa pensar, só reage. Por isso, quando você quase bate o carro, na hora, pum, vem aquela sensação, né? Você nem pensou direito, você ainda nem processou que quase sofreu um acidente, né? Isso é o seu sistema nervoso simpático. Sabe o que é curioso nisso?
Quando eu estava no ensino médio, antes de jogo de basquete ou de futebol americano, eu tinha que ir ao banheiro, sabe? Tipo uns 10, 20 minutos antes. Você ficava bem na hora. nervoso? Eu ficava tipo, mesmo eu indo bem, sendo um bom atleta e tudo mais, mesmo tendo resultado, era como se toda vez que tinha jogo eu precisasse usar o... E eu quase me atrasava. Tipo, o Entendo. aquecimento rolando e eu tendo que sair correndo pro banheiro. Sim. E como isso se conecta com o cérebro e intestino quando dá essa sensação de, cara, eu preciso ir ao banheiro. Então isso é o seu sistema nervoso simpático, ok? Era isso que estava acontecendo com você. E é bem parecido com o que eu vi na faculdade de medicina. Você pega umas 200 pessoas que eram as melhores da turma na graduação, coloca todo mundo na mesma sala e metade vira abaixo da média, né? Em Georgetown, né? Tinha muito estresse. E tinha fila saindo do banheiro. Sério? Era tenso. Tinha que Caramba. esperar na fila para conseguir uma cabine, cara. Então qual é a ligação entre estresse e essa urgência de ir ao banheiro? Então vamos destrinchar isso. Dentro do contexto do estresse, que basicamente ativa o seu sistema nervoso simpático, isso é uma das duas partes, tipo yin e yang, do seu sistema nervoso autônomo, ou seja, seu corpo simplesmente reage. Você não escolhe exatamente quando isso acontece. Acontece, né? Quando o simpático é ativado, o cérebro libera um hormônio chamado hormônio liberador de corticotropina, o CRH. O CRH sai do cérebro, chega na hipófise e dispara uma verdadeira tempestade no corpo. Isso foi desenhado, se a gente voltar para 99,99% da história humana, antes da vida moderna, né? Foi pensado para quando algo fosse te atacar, quando existisse uma ameaça real e séria. Aí, você teria força na hora, com o coração acelerando e o sangue circulando. Respiração pesada, oxigênio circulando. A pressão sobe, o sangue é direcionado para os tecidos, né? E você fica pronto para agir, né? Seja para lutar com outra tribo, seja contra um animal atacando, seja o que for, essa adrenalina pode salvar sua vida. Beleza até aqui? É um mecanismo evolutivo, mas tudo tem um preço. Então você ganha todos esses benefícios, mas sacrifica o intestino. É isso que acontece. Você sacrifica o intestino. E esse pico de adrenalina, esse pico de cortisol, fica fora de ritmo, fora de contexto. Você lembra que eu disse que cortisol de manhã é bom, certo? Mas o que eu estou dizendo é que cortisol não é bom quando aparece do nada, em qualquer horário, sem você precisar. Isso sacrifica a saúde do intestino e, no fim, o resultado é, quando você sacrifica a saúde intestinal e o microbioma, primeiro você sente ali na hora. Então pode dar vontade de ir ao banheiro, pode vir cólica, estufamento, seja lá o que for, né? Você sente isso. Isso envolve seus micróbios e também a motilidade intestinal, que muda por causa do pico de estresse. E aí isso evolui para outra coisa. Se os micróbios ficam fracos, afeta a barreira intestinal. E isso afeta o sistema imunológico. E pronto, você criou inflamação, ok? É assim que funciona com o sistema nervoso simpático. E aí, o intestino enfraquece, e depois, o intestino manda sinais de volta para o cérebro, por vários caminhos diferentes. Quando o intestino não vai bem, o cérebro também não consegue ficar 100% bem. Né? Então, se você quer estar afiado, se você é uma pessoa de alta performance e quer ficar focado, com muita resistência mental, você precisa cuidar do intestino, né? Isso é um passo obrigatório para chegar lá. Dá para tentar se empurrar, usando recursos modernos, tipo energéticos, né? Ou Ritalina, ou algo assim. Mas você está tratando o sintoma, não a origem do problema. Interessante. Então parece que o cérebro também influencia o intestino nesses momentos em que você está ansioso, estressado ou sob pressão, seja numa prova ou num jogo. É quase como se o jeito que você pensa sobre o que vai acontecer influenciasse o intestino, ou disparasse esses hormônios, para te dar vontade de ir ao banheiro ou causar estufamento, gases, seja o que for, né? Isso. E aí tem pessoas que têm problemas intestinais crônicos, e é importante, o que a gente descreveu agora é o impacto do estresse, que pode acontecer de vez em quando, né? Todo mundo passa por isso. E não é necessariamente algo ruim. O corpo se adapta, se ajusta, e está tudo bem, né? Só que também existem pessoas que vivem isso 24 horas por dia. É pesado, né? E, em muitos casos, são pessoas que passaram por algum trauma. O trauma, basicamente, cria uma ferida na mente inconsciente. Então, você não fica pensando nisso o tempo todo, né? Porque
você tenta empurrar para escanteio, Sim, porque dói, né? sim. Isso é a última coisa que eu quero encarar. Não pensar nisso. Sim, sim. Só que isso continua existindo. E, infelizmente, não dá para escapar disso. Então esse trauma fica ali no inconsciente. E o que a gente vê é que isso leva, primeiro, a uma atividade cerebral diferente. Então pessoas que foram expostas a trauma têm hiperativação da amígdala, que é o centro do medo no cérebro. A pessoa vive como se estivesse num estado de medo constante, Sim. certo? E isso leva ao seguinte: se o sistema nervoso simpático, esse estresse que eu acabei de descrever, certo? É como colocar o pé no acelerador. No contexto do trauma, esse pé nunca sai do acelerador. É um pé de chumbo. É tipo o Toretto nos filmes do Velozes e Furiosos. Nunca tira o pé. Sabe? Descendo a estrada a toda velocidade e você tentando entender Sim. como é que a gente vai parar esse ônibus desgovernado, né? Então, o jeito de parar isso, no fim das contas, é curar o trauma. Isso é fascinante. Agora, tem uma coisa que eu queria entender. Se alguém viveu um trauma no passado ou interpretou um evento como traumático, mesmo que objetivamente fosse ou não, mas para a pessoa foi. E isso aconteceu há 10, 20, 30 anos. E aí existe essa mente inconsciente. E a pessoa tenta enfiar isso para baixo do tapete, guardar numa gaveta, ou nunca tratou esse trauma, essa ferida. Sim, A mente não está no corpo, né? A mente é tipo uma energia em volta do cérebro, mas não está dentro do cérebro. É isso? Eu nem sei. Mas o cérebro é diferente da mente. E se você está pensando alguma coisa, isso se conecta aos sinais do seu cérebro e esse sinal desce para o seu intestino. Estou tentando organizar a ideia aqui. Mas quanto do trauma do passado, esse trauma que você interpretou como trauma e não curou, quanto disso afeta o intestino e acaba meio que consumindo o corpo? a gente sabe, com toda a clareza, que pessoas expostas a trauma têm mais chance de desenvolver problemas intestinais específicos. Quem descobriu isso foi meu mentor, o Dr. Douglas Ross, da Universidade da Carolina do Norte. Ele era professor tanto de medicina quanto de psiquiatria. É uma combinação bem incomum para os anos 80, se você pensar, né? Era algo muito à frente do Sim. tempo. Sim. E ele estudou quem são essas pessoas com problemas intestinais, o que já existia antes na história delas. E ele encontrou uma associação desproporcional com traumas anteriores, incluindo abuso, mas não só abuso. Claro. Só tem um ponto que eu acho importante destacar. Espero que você não se importe, que é o seguinte. Você usou a palavra interpretar. Eu não acho que seja algo que você interpreta. Ou é trauma, ou não é. Para mim, trauma é algo que aconteceu na sua vida e que ultrapassa a sua capacidade de lidar com aquilo, Sim. né? Então, você achando que é trauma ou não, se aconteceu alguma coisa na sua vida que ultrapassa a sua capacidade de lidar com aquilo, Você não tinha ferramentas para enfrentar isso. por isso que crianças são muito mais vulneráveis a esse tipo de coisa, porque ainda não estão desenvolvidas de um jeito mais sofisticado em termos de capacidade cognitiva, capacidade de lidar com estresse, esse tipo de coisa. Sim. Então existe uma vulnerabilidade maior aí. Se algo ultrapassa a capacidade de lidar, isso vira um trauma. E esse trauma pode ser algo que você sabe que aconteceu, mas que você não quer necessariamente reconhecer. Sim. Aliás, a mente é muito boa em reprimir essas ideias e esses pensamentos. E tem outra coisa, Luiz. Existe uma pesquisa bem interessante. Eu queria compartilhar um estudo rápido para mostrar como o livro não é nem para fazer propaganda, mas não tem como negar que o título do livro é perfeito. O Corpo Guarda as Marcas. É ótimo. Eu nem sei se ele é... Eu nem li. Eu nem sei se é um bom livro. É bom? Sim, é bom. Quer Legal. dizer, é mais acadêmico, mas é... Sim. É best-seller, tipo, Está arrasando, sim. já está estourado faz uns 10 anos, mas é o título perfeito. O Corpo Guarda as Marcas é muito real. Teve um estudo com crianças em que analisaram crianças que foram adotadas antes dos 2 anos, ok? Elas não têm nenhuma lembrança desses eventos. Ninguém lembra de antes dos 2 anos, Certo. né? Eu costumava achar que, se você não lembra, então não vale. Certo. Sim. A menos que você tenha reprimido. Sim. Então,
Eu aprendi na minha vida, e também com esse estudo, que eu estava errado. Sério? Totalmente errado. O corpo guarda as marcas. Eles compararam crianças adotadas antes dos 2 anos com crianças que vieram de uma família padrão, digamos assim, e Não eram adotadas. não Sim, adotadas. Isso. E eles acompanharam essas crianças anos depois, e eles deram uma olhada, e as crianças que foram adotadas antes dos 2 anos, e de novo, estavam em um lar confortável, não é que Sim. Famílias boas. Sim. famílias boas. Não tem outra explicação óbvia para isso. Eles olharam o microbioma intestinal e viram mudanças claras. Sério? Sim, mais bactérias pró-inflamatórias, menos bactérias protetoras e perda de diversidade no intestino. Sério? Sim. Então essas crianças, anos depois, tinham menos diversidade no intestino. Isso caminha para um estado de desequilíbrio, o que a gente chama de disbiose. E elas tinham mais chance de sofrer com sintomas digestivos. Também tinham mais chance de sentir ansiedade. E eles fizeram até ressonância magnética funcional para ver a atividade cerebral. E encontraram diferenças na atividade do cérebro dessas pessoas que foram adotadas antes dos 2 anos. E o processamento emocional e a regulação emocional estavam desajustados. Uau. Ou seja, são pessoas que não fizeram nada de errado. Não mereciam ter passado por isso. E nem lembram. Nem lembram, né? Uau. Mas essas coisas continuam ecoando na vida adulta. Isso reflete na vida adulta, mesmo sem memória consciente disso. Então parece que, me corrija se eu estiver errado. Dá para comer tudo certinho e fazer tudo o que está ao seu alcance para ter uma alimentação melhor. Mas, se você não curou os traumas do passado, estejam eles sob seu controle ou não, ainda assim, você pode ter um microbioma mais fraco e um sistema imunológico mais frágil por causa disso. Isso está 100% correto. E eu diria até que vai além da comida, além do prato, porque tem outros aspectos da vida que são muito importantes para a saúde, inclusive para o microbioma. Você e eu adoramos treinar. Eu poderia explicar por que exercício faz bem para o microbioma, mas o ponto é, você pode treinar, pode dormir bem, pode meditar, pode tentar fazer várias coisas, Mas se não curar o trauma, você não vai ficar bem de verdade. E eu já vi isso. Sim, então é isso. E quando você olha, trauma também está desproporcionalmente associado a doenças autoimunes, né? Porque essa ativação crônica do sistema imunológico leva o sistema a um ponto em que ele fica, digamos, completamente confuso. porque eu imagino que, na sua cabeça, se você viveu um trauma, e no meu caso, eu vivi diferentes tipos de trauma enquanto crescia. Se você passa por um trauma psicológico, sexual, emocional, físico, e não aprende a curar isso, psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, fica uma culpa ali por baixo. Uma mistura de ressentimento, raiva, tristeza, sensação de perda, que você vai carregando, sem saber como processar. Principalmente quando você tem 5, 7, 12 anos e não tem ferramenta para lidar com isso. Seja terapia ou qualquer outra coisa que te ajude a viver o luto. A redescobrir quem você é e a cicatrizar essa ferida emocional. E quando você vive com isso, sentindo que você não é suficiente, ou que não tem valor, ou que não dá para ser amado, ou que é ruim, ou que está errado, ou que tem algo errado em você, e o seu inconsciente fica remoendo isso 24/7. Isso vai alimentando uma inflamação na mente e no corpo. Isso vai te enfraquecendo de várias formas e enfraquece também o intestino, pelo que eu estou entendendo. Sim, e algumas coisas. Primeiro, eu já vi isso em muitos pacientes. Os maiores momentos da minha carreira como médico foram quando eu estava tentando estimar quantos pacientes eu já atendi e cheguei a algo entre 75 e 100 mil. Uau! Muito, né? E no meio disso tudo, os maiores momentos foram quando eu atendi alguém e descobria que tinha uma coisa ali, um trauma. Algo que a pessoa tentava ignorar porque dói. Claro que dói. Então você não quer lidar com isso. Claro que não. Você prefere nem tocar no assunto, né? E aí precisa chegar num lugar de confiança em que a pessoa se abre e essa conversa finalmente acontece. Mas tem outra coisa também, Luiz. Parte do que faz o capítulo 8 ser o melhor que eu já escrevi é que ele conta a minha jornada pessoal de autodescoberta. Eu já falei antes que eu mudei minha alimentação e com isso recuperei minha saúde. E a verdade
é que eu não estava te contando tudo o que estava acontecendo na minha vida. Eu não estava pronto. Uau! Eu tinha vergonha demais. Eu tinha uma relação complicada com meu pai, que começou a se desenrolar quando eu tinha 7 anos. Quando meus pais se divorciaram, infelizmente, o divórcio deles não foi nada amigável. É traumático. Eu era o mais velho de 3 meninos. Tenho 2 irmãos mais novos. Sabe? E basicamente, eu estava na 2ª série. E um dia, sem saber que aquilo ia acontecer, minha mãe aparece com o carro totalmente lotado. E tinha um espacinho, meio que reservado para mim. Nossa! Eu entro ali e a gente dirige por 7 horas, Com seus irmãos mais novos também? com meus irmãos mais novos. E a única pessoa que não estava lá era meu pai. Uau! Você tinha 7 anos? Eu tinha 7. Nossa! A gente se mudou para 7 horas de distância, mas depois o tribunal decidiu que a gente tinha que voltar para Syracuse, no estado de Nova York. Aí a gente voltou. Isso era nos anos 80, né? Eu não sei como é hoje, não faço ideia. Mas, naquela época, o jeito que o tribunal lidava com isso era basicamente dizendo: bom, o filho mais velho já é grande o suficiente para conseguir responder umas coisas pra gente. Meu Deus! Aos 7? Eu tinha 7 anos. E aí, o que se desenrolou a partir daí foi uma sequência de psicólogos e conselheiros indicados pelo tribunal. Eu fazia sessões em que você senta com um psicólogo e ele manda: desenha isso. Ou, e isso foi contínuo, não foi algo de curto prazo. Tipo um ano, Continuou, algo assim? Sim, talvez 1 ano e meio desse tipo de coisa. E nesse período, eu sabia, obviamente, que meus pais não estavam juntos. E eu sabia que eles não se davam. E eu também sabia que aquilo era coisa de tribunal, então, no fim, o que eu falasse ali ia acabar determinando o que aconteceria com eles. Então, nesse contexto, para mim, eu acho, posso estar errado, mas eu acho que entra uma psicologia automática, pelo menos foi assim comigo. É como se viesse esse impulso de pensar: bom, tem que escolher um vencedor, né? Quem é o bom e quem é o mal, porque um é o bom e o outro é o ruim. Parece que tem que ser assim. Então eu escolhi minha mãe. E com o meu pai, eu me voltei contra. E eu era o filho mais velho, né? Acho que você consegue entender isso, em algum nível, que você vira o defensor. Você é quem se coloca na frente pelos irmãos mais novos. Você é quem protege. E aí eu, psicologicamente, me virei contra o meu pai. Eu nunca falei isso pra ele, mas a conversa que eu tinha na cabeça, com 7, 8 anos, era: como você deixou isso acontecer, pai? Como você pôde deixar isso acontecer? Você era para ser o homem da casa. Você era para ser quem cuidava da gente e garantia que estava tudo bem. Olha como a nossa família ficou. A gente estava pobre. Todo o dinheiro ia para os advogados. Olha o que a gente está passando. Olha como isso está sendo horrível para a gente. Você deixou isso acontecer. Por que você não resolveu? Por que você não cuidou da gente? Eu responsabilizei ele por tudo. E aí, isso abriu uma rachadura entre mim e meu pai. Claro. A vida inteira, provavelmente. É, basicamente isso. Eu era um bom atleta. No ensino médio, eu praticava 3 esportes e fui capitão de 2 times. E, para quem não percebe pela câmera, o Luiz é uns 2 centímetros mais alto do que eu. Ele é bem alto. Ele tem 1,96 m. Enfim, eu era um bom atleta. Só que o problema é que meus pais eram divorciados e a gente morava a 2 horas e meia de distância. No fim de semana, eu tinha que ir ver meu pai, mas isso me afastava dos meus times e dos meus amigos. E aí, o ressentimento só foi crescendo. Frustração, sim. E chega um ponto em que eu simplesmente cortei ele da minha vida. Eu fiquei tipo: eu não quero falar com esse cara. E a gente não se falou. Desde a época da faculdade até... Posso contar a história? Claro. Tá. A gente só voltou a se falar quando eu já estava no começo dos meus 30 anos. Uau. Então, tipo, uns 10 anos, talvez? Um pouco mais de 10 anos.
Isso aí deve dar uns problemas no intestino. Então, aquilo que você descreveu agora há pouco, tipo vergonha, tristeza, era exatamente como eu me sentia. Sim. E foi assim que eu lidei com isso. Acho que outras pessoas lidam de jeitos diferentes. No meu caso, foi tipo: eu vou mostrar pra você. Na base da conquista. Eu vou te mostrar, com conquistas tão absurdas que você não vai ter como negar. Uau. Certo? Então eu... Movido pela raiva. Sim, mais ou menos. Eu entendo. Então eu consegui tudo e mais um pouco do que eu poderia ter conseguido. Eu fui para minha primeira opção de residência em clínica médica, na Northwestern, e de 60 médicos brilhantes, gente que eu imploraria para ser meu médico se eu precisasse. Eu ganhei o maior prêmio entre todos eles. Depois, eu fui para um projeto com o NIH, numa das principais escolas de saúde pública do país, na Universidade da Carolina do Norte. Então, eu estava trabalhando na escola de saúde pública com essa bolsa do NIH. Aconteceu tudo isso, só que sabe de uma coisa? Enquanto não falava com seu pai. Bom, não é disso que eu estou falando, mas sabe de uma coisa? Nada disso me deixava feliz. Eu estava triste, com uma autoestima muito baixa. E, ao mesmo tempo, o trabalho no hospital me engoliu. Eu fazia de 80 a 100 horas por semana, às vezes 30 horas seguidas, e quando eu tinha um tempo livre, eu comia porcaria porque era gostoso. E rápido. Sim. Era rápido, era barato, e eu gostava. E quando eu tinha um dia de folga, eu bebia, me embriagava. Hoje, olhando para trás, eu nem percebia, mas é tão óbvio o quanto eu estava triste. Enfim, o que mudou? Eu não me sentia confortável para contar essa história no meu primeiro livro, Movidos à Fibra, que saiu em 2020. Era muito mais fácil dizer: sim, eu mudei minha alimentação. E agora está tudo bem. Está tudo bem, né? Tipo isso. Ok. E não me entenda mal. Mudar a alimentação ajudou muito. Mas ainda tinha algo por baixo disso que você sabia que não tinha encarado. Eu tinha muita coisa para resolver. Então, Quando você começou a lidar com isso? cara, isso não foi por escolha minha. E se eu não tivesse sido abençoado com alguém que realmente me amasse, eu nem sei se um dia eu teria resolvido isso. Foi minha esposa. E aqui estamos nós, né? 12 anos depois. E é bom que eu tenha acertado essa conta. Minha esposa entra na minha vida, e minha esposa é um verdadeiro anjo. E foi exatamente a pessoa que eu precisava que aparecesse naquele momento. E ela me disse: você precisa ligar para o seu pai. Quando foi isso? Foi ali no começo do segundo semestre de 2013, mais ou menos. Ok. Então já tinha passado mais de 10 anos. Caramba. Eu me formei na faculdade em 2002. Ela falou: tem que ligar para o seu pai. Você precisa retomar esse contato com ele. Aí então, depois daquilo, eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Aí, Luiz, ele me acolheu de volta, instantaneamente. Uau. Ele ficou tão feliz de ouvir minha voz, Imagino. eu fiquei sem reação. Sim. Não ouvi a sua voz há mais de 10 anos. Meu Deus. E a primeira Isso vez é muito. que eu ouvi de novo, Primeiro em 10 pessoalmente, anos. foi no meu casamento. A primeira vez que eu o vi em pessoa, Uau. em 10 anos. Caramba. Enfim, então, a gente retomou o contato. Eu preciso mencionar uma coisa. Meu pai sempre foi um ótimo pai. Sim. Tem coisas que eu não entendia, Claro. até eu ter meus próprios filhos. Claro. Sim. Que, como eu falei, ele pegava meus 2 irmãos mais novos e levava nós 3. Sempre que tinha férias ou algum recesso da escola, a gente já entrava no carro, ou ia para o Canadá, ou descia pela costa leste, e a gente saía para explorar, para conhecer lugares, fazia as coisas juntos, né? 3 meninos e ele. Que legal. Nos fins de semana. A gente morava a 45 minutos das montanhas Adirondack. Sexta à noite, carro cheio. A gente entrava e subia para as montanhas para curtir o fim de semana, acampando e fazendo um monte de coisa legal com ele. Sim. Só que era ele sozinho, sem ninguém para apoiar, sem ninguém para ajudar.
E outra coisa que eu nunca tinha sacado, até eu começar a voltar e revisitar as experiências da minha infância, é que ele nunca falou mal da minha mãe, Uau! nenhuma vez. Nem tudo é preto no branco, né? E eu lembro de uma vez em que minha avó, mãe do meu pai, começou a falar alguma coisa e ele cortou na hora. Uau! Ele falou, não fala assim. Nossa! Então, enfim, Então vocês se reconectam. a gente se reconectou e tivemos alguns anos muito bons juntos. Você tem que entender que parte do nosso vínculo sempre foi através do esporte. Eu cresci em Syracuse, no estado de Nova York, cidade bem esportiva, torcedor do Syracuse Orange. Então, a gente se reaproximou por isso e por outras coisas. E no verão de 2019, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu só posso dizer o que aconteceu comigo. Eu senti uma necessidade muito forte de ir ver meu pai. Eu senti a mesma coisa em 2019. Sim. Então, no verão de 2019, eu não sei explicar de onde veio isso, nem porquê, mas veio. Veio com uma força absurda, como se fosse: seu pai está envelhecendo, você não sabe por quanto tempo ele ainda vai estar aqui. Por que você não vai vê-lo? Aí, em setembro de 2019, eu peguei um avião, fui para Syracuse e a gente teve um fim de semana realmente incrível juntos. Primeiro a gente foi a um jogo de futebol americano de Syracuse. Eles jogaram contra o time número 1 do país e quase ganharam. Depois a gente entrou no carro, subiu para as montanhas e foi em todos os nossos lugares favoritos. Isso é legal. Lugares em que a gente sempre gostou de ir. Aí chega domingo, a gente está descendo das montanhas e ele deveria me levar para o aeroporto. Só que ele muda o caminho. E a gente vai para Home, no estado de Nova York, que fica mais ou menos a 1 hora de Syracuse. Era onde moravam. Aí ele me leva para uma rua e me mostra isso. Uma casinha de uns 56 metros quadrados. Beleza? Aí ele me leva algumas quadras adiante e me mostra outra casinha de uns 56 metros quadrados. E ele conta que, ele me disse, aqui foi onde seus bisavós moraram. Aqui foi onde seus avós foram crianças, brincando no quintal. Foi aqui que a nossa família, imigrantes poloneses, começaram. Uau! Ele me leva para o aeroporto. Foi a última vez que eu vi meu pai. Em janeiro de 2020, eu recebo uma ligação do departamento de polícia. Ele não tinha aparecido no trabalho. Então, ele tinha falecido no fim de semana. Então, o ponto sobre isso é que, enfim, eu compartilho isso em parte por quem está em casa, porque eu acho que se abrir e falar dessas coisas é importante para outras pessoas ouvirem. Porque eu acho que isso pode mexer com algumas pessoas. Mas também estou te contando isso num nível pessoal, porque você é pai de primeira viagem. E desde que a gente se conhece, eu tenho falado bastante sobre o quanto eu amo ser pai e sobre meus filhos. E teve um momento na minha vida em que tudo mudou. E isso foi o nascimento da minha filha mais velha, que hoje tem 11 anos. E naquele momento, aconteceram algumas coisas comigo. Então, uma parte foi sentir, na hora, um amor que, Lewis, foi sentir um amor que eu nunca tinha experimentado antes na vida. Foi tão natural, tão verdadeiro. E eu não sei se existe algo que ela pudesse fazer que me fizesse deixar de amá-la. E você sente isso na hora, é uma sensação muito especial. E eu fiquei refletindo, e isso me fez perceber que era assim que meu pai, no fundo, se sentia em relação a mim. Certo. E tem um outro lado. Eu acho que algumas áreas da nossa vida amadurecem em ritmos diferentes. Tipo, no caso da alimentação. Foi muito rápido e fácil para mim, sabe? De 2012 até 2015, eu virei outra pessoa, né? Eu fui a fundo e entendi o que funcionava. Pelo menos para mim, né? Mas estar disposto a enxergar meus próprios erros como parte do desenvolvimento pessoal necessário para aceitar que talvez uma parte desse problema fosse eu. Certo?
mas também eu estou segurando essa criança. Tipo, eu não sei de onde ela veio, mas ela veio de algum lugar. Tem um sopro de vida que entrou nessa criança. Para mim, isso é algo inegável, Luiz. E a ciência nunca vai conseguir explicar isso de verdade. É verdade. É verdade. E um tipo de experiência como essa te leva para perguntas maiores, Sim. como entender quem eu sou dentro dessa história maior que está acontecendo. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? O que tudo isso significa e o que acontece depois que eu partir? E isso aí me colocou numa jornada bem lenta. Uma jornada espiritual, em que eu fiquei, por muito tempo, resistente e fechado para isso. Você estava na cabeça, não no coração. Sim, essa é uma forma bonita de descrever. Mas também eu não estava aberto a essa possibilidade. Não, de jeito nenhum. Tipo, você é o cara da ciência e dos fatos. Me mostra um estudo, me mostra um artigo, senão isso é só conversa. Então, eu fui criado como católico e a gente ia para a igreja. E era aquela 1 hora por obrigação. Claro. Sem inspiração nenhuma. Sim. E também se os seus pais, que te levavam, não conseguiram se acertar e meio que destruíram a dinâmica da família, você pensa, bom, se isso não funcionou para eles, por que eu vou fazer? Sim. E teve uma situação por causa do divórcio. A gente tinha que viajar de carro, sabe? E isso é interior do estado de Nova York, onde pode cair uma nevasca forte do nada, muito rápido. Sim. Porque tem esses fenômenos de neve bem pesada, né? Cai tipo 30 centímetros em poucas horas. Exato. Então, às vezes, era coisa de outro nível. Meus pais moravam a 2 horas e meia de distância, então no domingo à noite eu voltava. Só que, se caía uma nevasca forte, em vez de 2 horas e meia, podia levar 4 horas. Para chegar em casa, né? E eu ia fazer a crisma. E tinha um ensaio da cerimônia da confirmação, da crisma, né? E eu cheguei atrasado, e ninguém tinha feito nada de errado. Mas, por causa do divórcio dos meus pais, Sim. né? Então eu cheguei atrasado. E, pelo visto, o padre, não vou falar o nome dele, mas ele tinha dado instruções do tipo, é isso que você precisa dizer quando vier até o altar. E ele deixou bem claro, é melhor você saber isso direitinho. E você não sabia por que se atrasou? Eu não sabia. Sim. Aí eu fui lá no altar e ele perguntou, o que você tem que dizer? E você ficou tipo, Não faço ideia. Pá, não acredito. Ah, cara, sério mesmo? isso é pesado. Eu nunca tinha levado um tapa de um adulto Meu Deus. tão forte. Você tinha quantos anos? Acho que 15 ou 16. Putz, que triste. Que situação. É muito ruim isso. Então, pra mim foi meio tipo, Aí tem trauma, com certeza. então eu não sei se tipo, Ou é vergonha? Tem vergonha com certeza. Todos Tem viram. alguma coisa errada comigo. Tem vergonha. Tudo isso. Mas no mínimo, isso me atrasou muito espiritualmente, Com porque foi certeza. como se eu dissesse, quer saber, eu não queria tá tudo isso. certo. Sim. Tá tudo certo, né? E hoje, como tá com isso? Então sim, pra mim foi uma mistura. O nascimento da minha filha, a construção Sim. da minha família, essas perguntas maiores e também ter que processar e elaborar a morte do meu pai, né? Tipo, de onde veio a alma da minha filha? Mas pra onde foi a alma do meu pai? Onde ele tá, né? E por que eu estou aqui? Certo. Sim. E isso, no fim das contas, isso me levou pra um lugar muito bom. Levou mesmo. E eu compartilho isso porque num capítulo do livro eu falo sobre trauma. Eu falo sobre conexão humana e sobre como a gente precisa disso. Algo que ficou muito claro nessa história com meu pai, né? Era uma conexão quebrada e que para eu ficar bem, ser feliz e ser a minha melhor versão, eu precisava reconstruir. Mas tem mais um ponto aqui, e eu estou falando só por mim. Eu só fui me sentir realmente eu mesmo quando comecei a me abrir, de verdade, a abrir o coração. E conforme eu fui fazendo isso, eu não estou dizendo no que as pessoas têm que acreditar, porque, sinceramente, religião organizada, por fora, não é exatamente o que eu estou falando aqui. Certo. O que eu estou falando é de uma conversa íntima entre você
e algo maior, que acontece nos momentos de silêncio, quando você está sozinho, Sim. né? Uau. Porque isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente importa. E o resto você pode usar como apoio para essa relação. Claro. Certo? Para mim, isso tem sido... para mim isso tem sido uma fase muito bonita de cura. E assim, Luiz, como médico, eu reconheço que existem barreiras reais para algumas dessas conversas, né? Tem gente que enxerga isso como um risco enorme. Tipo o Rich Roll, que fica, caramba, eu não esperava isso, Sim. né? Sim. Você se expõe quando fala disso. Mas o que eu disse para ele, e o que eu digo para você, e para quem está ouvindo, é: eu sou médico. Eu estou aqui para curar. Essa é minha missão, meu propósito. Eu estou totalmente alinhado com o meu propósito. Para mim, isso é algo bonito, né? Mas se eu vou cumprir esse propósito, eu preciso ir até o fim nessas coisas, mesmo quando é difícil de falar. 100%. Então essa conversa honesta é de verdade para ajudar as pessoas a se curarem e para reconhecer que cura vem de muitos lugares. Pode ser pelos 4 cavalos de tração, né? Claro. Ou pode ser por ritmo circadiano, ou por combinações de suplementos. Tudo isso tem capítulos no livro. Mas o que eu estou dizendo é que também existe cura para a alma que vem das suas conexões com outras pessoas, com quem você ama, né? E se permitir viver isso. Como é o nome desse capítulo no livro? É Então, o capítulo 8? é o 8º. Sim. E basicamente o nome é Cura Mente e Corpo. Cura mente e corpo. Cura da mente e corpo. E hoje, como está a sua relação com a fé católica ou com a sua fé em geral? Está incrível. Você sente que curou aquele momento, aquele trauma com o padre que fez aquilo, e que você se reconectou com essa fé? Ou isso foi se Eu transformando? me reconectei, sim. Eu não me considero católico. Mas eu não tenho problema nenhum com a Igreja Católica. O que eu Sim. entendi é que, quando a gente fala de religião organizada, precisa enxergar isso em 2 níveis. No micro, como esse caso, de levar um tapa de um padre, Sim. né? E no macro, como encobrimentos Sim. e coisas assim, né? Ou tem história, né? Tem muita história. Em toda religião. Sim, sim. Sim. E tipo, a gente precisa aceitar que isso são falhas humanas, Sim. né? São pessoas, e são pessoas que estão tentando fazer o certo, acham que estão certas, mas erram, né? Claro. Mas isso não tem nada a ver e não deveria atrapalhar algo tão bonito, tão especial, que você realmente precisa na vida. E eu acredito que as pessoas estão com fome disso, que é uma relação com um poder maior. Você não deveria deixar essas coisas de fora bloquearem isso, porque quando você cultiva isso dentro de você, vai surgir, naturalmente, a vontade de expressar isso para fora. E isso vem por formas de práticas espirituais, né? Então, no meu Sim. caso, eu não me considero católico, mas eu me considero cristão. Sim. Me considero. Só que aí já é outra conversa, e não é exatamente o tema que eu vim falar aqui, Claro. sobre minha crença na Bíblia, né? Minha fé em Jesus, né? Então eu tenho minhas convicções nisso. Você sente que seu sistema imunológico e seu microbioma intestinal ficam mais saudáveis porque você tem uma fé forte em Jesus e em Deus? Eu sei. Não é eu acho, eu sei. E isso é totalmente respaldado pela ciência, Luiz. 100%. Sério? Sim. Então vou deixar isso bem claro. Eu não estou sugerindo um hack de saúde do tipo encontre Deus para melhorar. De jeito né? nenhum. Isso não é uma troca, Claro. não é transação, né? É algo muito mais bonito, especial e poderoso. Mas, se você olha para pessoas mais religiosas, mais firmes na fé, elas têm menos depressão, são mais otimistas com o futuro, processam melhor as emoções, lidam melhor com as coisas, são mais resilientes, vivem mais. E vários tipos de doença aparecem associados a um risco menor. Uau. E, para fechar esse ciclo, sem transformar isso numa aula de ciência, porque eu gostei muito do caminho que essa conversa tomou, ainda assim existe fé e ciência. As duas estão aí. E tudo bem, porque as duas podem coexistir. Sim. E a ciência diz que o que está acontecendo é o seguinte: seja por práticas espirituais, tipo ler a Bíblia, ir a um culto, a uma missa, cantar junto com outras pessoas em sincronia, música espiritual, dançar. Mantras e coisas assim. Tudo isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o modo descanso, digestão e estou seguro, Sim. que faz o contraponto ao simpático. Falamos do simpático como ativação, e agora digo, segurança existe.
Segurança e cura existem no parasimpático. Esses são alguns exemplos. E também na conexão humana. Dar as mãos, abraçar, né? Se sentir conectado ao seu parceiro, intimidade com alguém que você ama de verdade, não é só por esporte, né? Essas coisas também ativam o nosso parasimpático. E aquela pergunta que você me fez, e que levou 1 hora para eu responder, foi a resposta mais fora da curva da história. Você perguntou, o que dá para fazer? E você perguntou sobre comida, mas eu vou sair da comida por um instante. E o que eu vou dizer é, no momento de estresse, quando o sistema simpático está disparado, você pode respirar. Então, todas essas formas de trabalho de respiração de que você ouve falar, seja o Wim Hof, seja o Andrew Huberman falando de técnicas, ou seja, no meu trabalho, como gastroenterologista, a gente usa técnicas chamadas respiração diafragmática, né? A ideia é fazer o diafragma puxar o ar para os pulmões, com inspirações profundas pelo nariz e soltando o ar pela boca, com os lábios semi-fechados. E o simples ato de respirar já consegue ativar o nervo vago, que tira o pé do acelerador e coloca no freio, e te leva para o modo descanso, digestão e segurança. Para recapitular e confirmar se eu entendi bem o que você está dizendo, é que dá para aplicar todas as estratégias do seu livro, Plant Powered Plus, para ativar o poder do intestino, reduzir a inflamação e recuperar a saúde. Tem vários suplementos, alimentos e estratégias para colocar em prática. Mas parece que, se a pessoa busca saúde de verdade, liberdade de verdade e cura, ela precisa revisitar e curar os traumas do passado. Integrar isso de um jeito saudável na própria vida, até sentir que resolveu e que aquilo não machuca mais, junto com se conectar com Deus ou com algo maior, e ter uma relação bonita, com fé em Deus ou nesse poder maior. Essas duas coisas são tão poderosas quanto, ou até mais, do que qualquer comida, hack, sono ou sol que você consiga colocar na rotina. É justamente essa cura que está faltando e que a pessoa precisa desesperadamente. 100%. Eu já sei qual vai ser seu próximo livro. Vai ser sobre esse capítulo inteiro, indo mais fundo em ciência e fé. Eu sinto que é disso que você falou. É isso que as pessoas estão com fome. Claro que elas também estão com fome de comer melhor, porque as pessoas estão doentes. Mas eu sinto que existe uma causa mais profunda por trás dessa doença, que é falta de fé, falta de conexão espiritual e falta de cura dos traumas emocionais, psicológicos e sexuais que muita gente viveu no passado. E quando a gente consegue curar o passado e encontrar sentido na fé e construir uma relação com a própria fé, eu sinto que é aí que vem a liberdade de verdade nessa conexão mente-corpo. É aí que o sistema imunológico relaxa, como você falou. É aí que você para de viver no modo luta ou fuga o tempo todo. Não significa que tudo vai ser perfeito, mas você passa a ter mais ferramentas para lidar com os desafios da vida. Então eu espero que esse seja o próximo livro que você pesquise e escreva, porque é disso que as pessoas mais precisam. Vou contar com você daqui a 3 anos para ter esse livro. Só não fica bravo comigo se eu não fizer. Não. É engraçado porque eu recebi o Andrew Huberman aqui há alguns meses. E grande parte da conversa foi sobre a prática espiritual dele e como isso ajudou ele a se curar e a se sentir melhor. Eu acho que isso muda o jogo. Muda o jogo mesmo. Eu não esperava mesmo, mas isso mudou a minha vida e me permite ser uma pessoa muito mais resiliente e aparecer todo dia como a minha melhor versão. Sim, tomara que mais profissionais de saúde ouçam isso e comecem a aplicar isso na própria prática e na própria vida, para se comunicar melhor, enxergar as pessoas de outro jeito, se conectar até num nível espiritual e também levar a ciência e a medicina junto, né? Tomara que as pessoas ouçam e assistam e comecem a fazer isso. O seu livro Plant Powered Plus é um baita lembrete de como ativar o poder do intestino para reduzir a inflamação e recuperar a saúde. Eu espero que todo mundo pegue um exemplar, porque tem muita gente doente no mundo e a gente precisa que as pessoas fiquem mais saudáveis. E aqui tem ferramentas que podem ajudar nisso. Todas as ferramentas estão ali, organizadas. Sim. São baseadas em evidências. E estão disponíveis para você escolher, né? Está tudo na mesa. Você escolhe o que vai pegar dessa mesa e levar para a sua vida. E se você fizer isso, Sim. se tiver a coragem de tentar algo diferente,
Eu te prometo, você vai sentir a diferença. E quando sentir, vai perceber que tem algo aí. Vai querer mais e tem. Com certeza. Vai ter ainda mais para você. O livro está à venda em todas as livrarias. E também tem seu canal no YouTube, The Gut Health MD, suas redes sociais como The Gut Health MD e o site guthealthmd.com. E você tem uma newsletter ótima. Você também recomenda, você tem uma empresa de suplementos muito boa que ajuda as pessoas com o intestino e muito conteúdo excelente online. Onde mais dá para te acompanhar e te apoiar nessa jornada? Bom, você já fez um resumo bem completo, então eu agradeço. Olha, para mim isso é sobre uma oportunidade de continuar essa conversa além do programa. Eu incentivo as pessoas com ferramentas totalmente gratuitas a irem no meu site e se inscreverem na newsletter. Pegue o livro, mesmo que seja emprestado na biblioteca, Sim, e leia. Pode confiar, eu não vou ficar chateado de jeito nenhum, sim. porque o que eu quero é o seu tempo. Quero a sua atenção, eu quero a oportunidade, eu só quero a chance de poder mudar a sua vida, né? Uau. Porque é isso que eu estou tentando fazer aqui. Sim, E depois que você fizer isso, saiba que eu estou aqui por você. Eu quero continuar trabalhando. Tenho muitos anos pela frente. Só tenho 45 anos. aí sim. Então vamos seguir em frente. Esse próximo livro, antes dos 50, tem que entrar em algum momento na sua jornada. Estou te falando, tem que acontecer. Se você está dizendo que é disso que as pessoas mais estão com fome, então você está na posição perfeita para guiar as pessoas nessa caminhada com a sua própria experiência. Vamos ver o que acontece. Talvez comece com 1 ou 2 artigos, alguma coisa assim. Vamos ver. É Mas muito... antes dos 50. Sabe o que é interessante? É que todas as conversas que eu tenho tido, Estão quando puxando eu para falo esse do lado. livro, acabam indo para isso, né? Porque no fundo, é isso que as É o pessoas que elas querem. estão esperando. É disso que elas É querem do que elas falar. precisam. Bom, eu te perguntei isso da última vez. E eu quero saber agora, depois desse livro e dessa conversa. Se você pudesse viver o tempo que quisesse, mas no fim só pudesse deixar 3 lições para o mundo, quais seriam? Imagine que ninguém mais tem acesso aos seus livros, ao seu trabalho, nem à sua newsletter. Já se passaram muitos anos, é seu último dia na Terra, e você só pode deixar 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades? O meu número 1. Você precisa descobrir quem você é e qual é o seu propósito. E quando você identificar isso, não pare nunca. Nunca pare de perseguir esse propósito. Isso é quem você é. É para isso que você nasceu. Então esse é o primeiro. O segundo, não esqueça de onde você veio. Né? As pessoas que te apoiaram, né? As pessoas que fizeram de você quem você é hoje. Tem uma história inteira aí. Não é só este momento. Existem gerações e gerações antes de você que levaram até você ser quem é. Não esqueça dessas coisas. Nunca esqueça a importância das pessoas na sua vida, porque, sinceramente, todo o resto é só besteira. Desculpa o palavrão. Pode falar assim? Tranquilo. Sim, tudo bem. Beleza, então. Tudo isso, dinheiro, fama, poder, nunca vai te dar a alegria que você encontra nessas pessoas Sim. que te trouxeram até aqui. E por último, saiba com total clareza que você faz parte de algo maior, melhor, e isso é grandioso, isso é lindo. Então, até essa ideia, Luiz, eu não quero... A gente já está no fim, não quero abrir outro debate, mas até a ideia de viver para sempre, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, onde quer que meu pai esteja agora, um dia eu vou estar com ele. Eu vou poder dizer para ele as coisas que eu preciso dizer. Uau. E sabe o que mais? Ele vai conhecer os netos dele. Uau. Isso é lindo. Isso é lindo, cara. Eu quero reconhecer você, Will, por se abrir desse jeito. E de novo, espero que você continue compartilhando assim, porque eu acho que é disso que as pessoas estão com fome. Ouvir esse tipo de conversa e de história, principalmente vindo de um médico como você, num nível altíssimo, acostumado com pesquisa, estudos, dados e ciência. Ouvir espiritualidade vindo de você, e como isso é o nível máximo de cura, pelo que eu estou te ouvindo dizer, para você. E também o nível máximo de alegria, realização e amor. É isso que a gente quer. Claro, a gente quer ser saudável e feliz. Mas o auge da alegria vem do que você acabou de falar. Porque eu acho que é dessa conexão que vem a paz de verdade, a liberdade e a cura. Então, obrigado. Sou grato a você. Will, qual é a sua definição de grandeza?
Eu volto para essa ideia de viver a vida com propósito. Se você está alinhado com o seu propósito, tudo o que você faz, qualquer coisa, vira grandeza. Aí está. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Foi excelente. 95% da serotonina não é produzida no cérebro, e sim no intestino. Sério? Eu estava num momento muito difícil, e fazer essa mudança transformou minha saúde completamente. Porque eu cheguei nesse ponto. Eu sou médico, e isso importa muito para mim. Eu senti que não tinha opção.